Ontem nós estávamos a conversar com o amado irmão e ele me fez a seguinte pergunta: Irmão Batista, como é que a teologia vem explicando a questão dos atributos de Deus? Eu respondi da seguinte maneira, que a teologia vem dividindo os atributos de Deus em duas categorias. Primeira categoria, atributos comunicáveis. Nesses atributos comunicáveis, a teologia vem explicando que são atributos pelo qual o Senhor possui e são atributos pelo qual o Senhor partilha com os seus filhos, com os cristãos. Por exemplo, a Bíblia vem falando que Deus, Ele é amor, ou seja, Deus, ou amor, é um dos atributos de Deus. E a mesma Bíblia vem apelando que os servos do Senhor amam o Senhor e amam o seu próximo. Então vamos constatar que é um atributo que Deus possui e que Ele compartilha com seus filhos. Por exemplo, a Bíblia vem falando que Deus é santo. A santidade é um dos atributos de Deus, que Deus partilha para com seus filhos. Porque em 1 de Pedro, no seu capítulo 1, versículo 16, vem dizendo que sede santo, porque aquele que vos chamou é santo, pois sem santidade ninguém verá Deus. Então vamos constatar que o Deus que é santo nos manda nós sermos santos. A Escritura vem nos falando que Deus ele é fiel. Conforme Paulo vem falando, ainda que todos os homens permaneçam infiel, Deus permanece fiel. E Deus exige que o seu povo seja fiel a Ele, seja leal a Ele. Então, enfim, tem outros atributos que aqui nós poderíamos falar. Então, estes atributos que nós acabamos de falar são atributos comunicáveis de Deus. São atributos pelo qual o Senhor possui e Ele comunica, partilha com seus filhos. E tem a segunda categoria, que são os atributos incomunicáveis de Deus. Esses atributos incomunicáveis de Deus são atributos pelo qual o Senhor possui e que Ele não partilha de jeito nenhum com nenhum dos seus servos. Por exemplo, a Bíblia nos falando que Deus ele é soberano. É claro que a soberania de Deus, esse atributo da soberania de Deus, quem possui é somente Deus. Deus é um ser infinito. É claro que o homem jamais será infinito. O homem é um ser finito e Deus é um ser infinito. As Escrituras vêm nos falando sobre a eternidade de Deus. Então tem outros atributos como a imutabilidade de Deus. Então tem muitos atributos de Deus que o Senhor não partilhará com seus filhos, com seu povo. Então esses atributos são identificados como atributos incomunicáveis de Deus, como a onipotência de Deus, onisciência de Deus, onipresença de Deus. São atributos incomunicáveis, são atributos que somente Deus possui. Essa é a primeira coisa que a teologia vem apresentando. E a segunda coisa que a teologia também vem ensinando é a necessidade de nós conhecer os atributos de Deus. Uma das necessidades de nós conhecermos os atributos de Deus é que, por conhecer os atributos de Deus, nós conheceremos um pouco quem Ele é. Conheceremos o caráter de Deus. Conheceremos a vontade de Deus. Conheceremos o pensamento de Deus. É por essa razão que nós precisamos conhecer os atributos de Deus. E outra coisa é por conhecer os atributos de Deus que nós poderemos orar a Deus como Ele merece e prestaremos uma adoração bíblica ao Senhor. Então, essas são as duas razões pelas quais é importante nós conhecer os atributos de Deus. Por isso, meu amado irmão, convido a você a procurar conhecer os atributos de Deus. E não existe uma outra fonte que poderá te ajudar a conhecer os atributos de Deus, a não ser na própria Escritura. Conforme os reformadores falavam, que temos as Escrituras como a nossa única regra de fé e não precisamos meditar na palavra do Senhor. Amém.